Muitos achados dos últimos anos não são apenas fascinantes para a arqueologia, mas há também grandes quebra-cabeças que se teria preferido resolver ontem em vez de hoje. E, no entanto, a história tem muitos enigmas ao longo do caminho que você não pode simplesmente resolver. No vídeo a seguir, contamos a você o que alguns descobriram e quais quebra-cabeças eles oferecem aos especialistas. Múmia com língua de ouro. Vez após vez, os rituais de sepultamentos no Egito causam espanto e novos desenvolvimentos. De repente, as múmias são muito melhores para segurar do que você pensava, e alguns túmulos surpreendem os especialistas muito mais do que deveriam. Aconteceu o mesmo no caso da múmia com a língua de ouro. O túmulo foi descoberto em uma pequena aldeia que surgiu nas gerações que seguiram Alexandre o Grande e também está localizado perto do suposto túmulo de Cleópatra. A peculiaridade aqui é que uma língua de ouro foi encontrada na múmia. Mas por quê? Não há indicações claras de por que uma múmia deve receber um artefato tão poderoso e valioso. O homem enterrado era conhecido por sua eloquência? Ele deveria falar com Osíris no Reino dos Mortos? A proximidade com o túmulo de Cleópatra também é interessante. Os pesquisadores ainda estão intrigados sobre o que é essa descoberta. Esquilos voadores. Seria uma suposição arrogante que a ciência hoje pudesse ter descoberto ou explorado até mesmo uma abordagem para as espécies conhecidas da história mundial. Isso também é corroborado pelo fato de que ainda estão sendo encontrados os mais diversos parentes de espécies animais que conhecemos hoje, que só podemos identificar com base em seus esqueletos ou que estão localizados nas profundidades mais remotas das áreas em que os humanos costumam não avançar. Um exemplo disso é um gênero de esquilos aparentemente voadores que agora se acredita terem sido descobertos com base em seus esqueletos. O Petaurista tetiucensis latino parece ser uma espécie extinta de esquilo que antes era capaz de não se mover de árvore em árvore simplesmente pulando, mas sim flutuando além dela. Esta é uma propriedade que ainda hoje pode ser encontrada em alguns lagartos e cobras, então a ideia não é tão absurda para a pesquisa. A peculiaridade é que os esqueletos dessa espécie só foram encontrados até agora em uma região muito especial da Rússia. Então o que isso quer dizer? Al-Madam. Cidades fantasmas não são incomuns neste mundo. Até agora, entretanto, raramente aconteceu que a civilização moderna e iluminada de uma cidade fantasma pudesse vê-la emergir lentamente. No caso de Al-Madam, o surgimento repentino deve-se principalmente à nova infraestrutura nos Emirados Árabes Unidos e a uma nova rodovia. Efeito semelhante ao experimentado por muitas cidades quando a Rota 66 foi ampliada. Hoje ainda existem algumas casas abandonadas e uma mesquita onde a cidade um dia pulsou. Como não há mais residentes, uma cidade fantasma está surgindo no deserto, que talvez possa se tornar um lugar interessante para arqueólogos no futuro. Portões de pedra na Arábia Saudita. Embora se tenha certeza de que incontáveis achados arqueológicos estão escondidos na areia da Arábia Saudita até hoje, foram, sobretudo, as imagens tiradas com satélites modernos que fizeram descobertas espetaculares nos últimos anos. O exame de desertos do ar revelou uma ampla variedade de estruturas, como portões de pedra que devem ter sido construídos por mãos humanas e podem ter até 7.000 anos de idade. Os portões foram aparentemente construídos com rochas e, embora tenhamos tentado encontrar sua forma exata e investigá-los mais a fundo, até agora confiamos apenas nos dados do espaço para análise. Aqui, no entanto, um ou outro progresso arqueológico provavelmente se desenvolverá nos próximos anos e décadas. Artefatos de 2.600 anos. A história de Jerusalém foi turbulenta, muito antes dos cruzados ou da conquista islâmica. A cidade sempre teve um papel de destaque na história do mundo e sempre foi alvo de campanhas militares de impérios. Os arqueólogos agora acreditam ter descoberto evidências durante as escavações na cidade de que o Império Babilônico sitiou e conquistou a cidade já em 2500 a.C. A evidência disso pode ser encontrada principalmente no Monte Sião, na cidade. O Monte Sião fica próximo à cidade atual, e dizem que as fortificações da antiga cidade de Davi foram aqui. Em uma escavação, não apenas restos de cinzas foram encontrados, mas também pontas de flechas e alguns artefatos da época em que se diz que ocorreu o cerco histórico, mas ainda não comprovado, do Império Babilônico. Este poderia ser um novo avanço na pesquisa sobre a história da cidade, e certamente levará a mais escavações na área.
Luvas de boxe romanas. O negócio do boxe representa o comércio e o novo mundo como quase nenhuma outra área do esporte. Embora o esporte provavelmente seja praticado por séculos, talvez até milênios. Ao contrário da luta livre, não pertencia aos esportes clássicos dos Jogos Olímpicos, mas parece ter sido praticado de muitas maneiras diferentes em muitas outras culturas e civilizações. Isso agora pode ser provado por uma descoberta de luvas de boxe que se acredita estarem associadas à época do Império Romano. As luvas destinavam-se principalmente a proteger os nós dos dedos e eram feitas de couro. Embora já houvesse estátuas e retratos usando essas luvas, esta foi a primeira descoberta que poderia provar que elas realmente existiam e eram usadas. Portanto, permanece a certeza de que o boxe esportivo aparentemente já desempenhou um papel no Império Romano. As espadas criptografadas. Inscrições em espadas da Idade Média não são incomuns. Não é incomum que os ferreiros se perpetuem nas lâminas como uma forma de publicidade medieval. Em uma espada que foi encontrada perto de Lincoln, na Inglaterra, a inscrição foi intrigante ao longo do caminho por muitos anos. Parece que os caracteres nele são algum tipo de inscrição medieval criptografada. As teorias sobre a origem diferem amplamente. Enquanto alguns presumem que é apenas uma inscrição um pouco mais complexa de um ferreiro, outros pesquisadores presumem uma mensagem mais profunda na espada. Mas o que isso deveria dizer ao descobridor ou ao proprietário? Talvez fosse alguma forma de oração ou ritual gravado na espada, que provavelmente foi forjada entre 1200 e 1300. Até o momento, a inscrição não foi decifrada, e muitos especialistas e pesquisadores amadores em todo o mundo estão estudando o quebra-cabeça. Esferas de 2,8 bilhões de anos. Relíquias desde o tempo de origem, ou mesmo apenas o primeiro bilhão de anos após a criação da Terra, são uma raridade hoje. O planeta mudou muito desde então, e muitas coisas aconteceram na Terra para que essas relíquias fossem encontradas. Portanto, foi um pequeno milagre que se encontrou algumas pedras que não só deveriam ter alguns bilhões de anos, mas também têm uma forma particularmente interessante. Mas e quanto às esferas, cujos pesquisadores datam de 2,8 bilhões de anos? Embora alguns pesquisadores vejam os objetos como prova de que alienígenas devem ter vivido na Terra, a forma e a superfície, como costuma acontecer, provavelmente podem ser explicadas pela atividade vulcânica. Ao longo de bilhões de anos, as pedras foram criadas, moldadas e armazenadas em um ambiente especial em seus locais de descoberta na África do Sul. A descoberta deles foi uma grande coincidência, mas ainda há muita pesquisa para extrair os últimos segredos das pedras. Hanmasu Uyanan. Sri Lanka também tem uma longa história que, devido à guerra civil no país, dificilmente possibilitou escavações nas últimas décadas. Aparentemente, um pequeno palácio foi construído aqui no meio da selva, já no século III d.C., que se destinava à casta governante do Sri Lanka. Embora se tratasse apenas de jardins reais no início, a área foi então expandida ao longo dos próximos séculos e aparentemente se estendeu a um grande jardim, com jardins de prazer até o século VIII ou IX d.C. Os jardins aquáticos foram ampliados com alguns pavilhões únicos, que ainda podem ser encontrados nas ruínas hoje. Além disso, existem algumas rochas trabalhadas de forma complexa na área, onde se suspeita os antigos jardins. Parece que um príncipe ou rei mandou construir um pequeno palácio aqui para seu prazer privado. As ruínas atuais ainda estão bem preservadas e fornecem um raro vislumbre da parte histórica dos governantes do Sri Lanka e suas instalações. A ponte mais antiga do mundo. As pontes da humanidade marcaram uma etapa decisiva na história. De repente, os muitos rios e canais não eram mais um obstáculo para a expansão da humanidade, mas as forças da natureza podiam simplesmente ser ultrapassadas. Enquanto a construção de pontes, especialmente na Idade Média, atingiu seu apogeu com as criações mais interessantes, basta pensar na London Bridge original, que até foi construída com casas. Pesquisas foram realizadas há muito tempo sobre quando os primeiros caminhos através da água foram realmente construídos. Acredita-se que tenha sido descoberta na região árabe, uma ponte que já pode ter vários milhares de anos. A cidade originalmente suméria de Girsu é uma das mais antigas cidades agitadas da história da humanidade. O que nos últimos anos acabou sendo uma ponte, ainda era confundido com um templo ou outra ruína na década de 1920. Entretanto,
Sabemos que a construção em pedra conduzia a uma espécie de lago e, por isso, era de grande importância para o trânsito da cidade. Portanto, as pessoas parecem ter conseguido construir pontes para o tráfego há 4.000 anos. Em que outras descobertas você pode pensar que são de particular interesse para os pesquisadores e que ainda não foram resolvidas?